Biografia de Mary Slessor, capítulo 9. Convidado de honra. No final de 1882, 2 homens da Junta de Missões Estrangeiras da Escócia foram avaliar o trabalho missionário e os missionários de Calabar. Eles passaram vários dias com Mary, incluindo um domingo em que eles a seguiram pela selva do amanhecer ao anoitecer, enquanto ela realizava suas rondas regulares pelas aldeias vizinhas. No final do período, os homens estavam exaustos. Um deles escreveu sobre Mary em seu relatório. Seus trabalhos são múltiplos, muitos. No entanto, ela os sustenta com alegria. Ela goza da amizade e da confiança sem reservas do povo, além de ter muita influência sobre eles. Depois do regresso dos homens da Junta de Missões, Mary começou a ficar inquieta. Em Old Town, ela estava vivendo à beira de um vasto e inexplorado deserto, cheio de pessoas que ela queria ensinar e ajudar. Ela contratou algumas garotas locais para cuidar dos bebês e começou a fazer caminhadas cada vez mais longas ao longo das trilhas da selva que levavam ao interior. Às vezes ela ia sozinha. Nessas caminhadas ela ficava atenta a todas as instruções que a senhora Eufêmia lhe dera quando chegou a Calabar. Por isso, enquanto andava, ela fazia muito barulho para não surpreender os animais selvagens, principalmente os leopardos, que normalmente atacam quando são pegos de surpresa. Mary cantava hinos o mais alto que podia, batia palmas e batia os pés. A reputação de Mary a precedia. Na maioria das vezes, Mary descobria que as pessoas nas aldeias que ela visitava já tinham ouvido falar dela. Da mãe branca com os cabelos flamejantes, embora seus cabelos não estivessem mais tão compridos. Por achar difícil manter os cabelos compridos, lavados e presos em um ambiente como aquele, ela o cortou bem curto. As outras missionárias ficaram horrorizadas quando a viram. No entanto, Mary não poderia se importar menos. Era mais prático ter os cabelos curtos, e era isso que importava. No início de 1883, Mary recebeu um convite do chefe Ocon. Ele convidava para ela visitá-lo e contar a seu povo sobre o Deus do Homem Branco. O chefe Ocon morava em Icaba, uns 30 quilômetros a oeste de Old Town, ao longo de um afluente do delta pantanoso do rio Cross. Mary aceitou o convite com entusiasmo e começou a fazer planos. Ela enviou uma mensagem até Ducktown, dizendo que precisaria de uma canoa e de remadores para levá-la até lá, e depois buscá-la 2 semanas depois. Ela planejava levar consigo na viagem os 4 filhos mais velhos que estavam sob seus cuidados. Ela fez os arranjos para que os mais novos recebessem toda a atenção necessária enquanto estivesse fora. O amigo de Mary, o rei Ion, ouviu falar do plano dela e enviou seus homens para tentar dissuadi-la de ir. Ele ressaltou que o convite poderia ser uma armadilha e que ela poderia ser capturada com facilidade, ou poderia ser comida por crocodilos no caminho. Sua canoa poderia ser atacada por hipopótamos. No entanto, Mary estava convencida que deveria seguir adiante. No final, o rei Ion insistiu em fornecer a própria canoa régia, além dos remadores para transportá-la até o povoado. Ele disse a Mary: "Não quero que você chegue lá como uma estranha sem nome a um povo estranho, mas como uma dama e como nossa mãe." Mary se sentiu tocada pela generosidade do rei e ainda mais maravilhada quando sua canoa chegou a Old Town. O rei Ion contava com cerca de 400 canoas. Ele havia enviado sua canoa maior e a mais ricamente decorada para transportar Mary. A canoa tinha 12 metros de comprimento e cerca de 1,5 metros de largura. No meio dela havia um pequeno abrigo, onde Mary e as crianças poderiam descansar à sombra e dormir um pouco pelo caminho. O rei até mandara pintar a canoa de amarelo e vermelho brilhante, o que provavelmente explicava por que ela chegou no início da noite, em vez de logo após o café da manhã, como ele prometera. Mary organizou suas poucas bagagens na canoa e então fez com que 8 sacos de arroz, um presente para o chefe Ocon, fossem colocados a bordo. Pôs as 4 crianças na canoa e na sequência ela mesma embarcou. Apesar da hora tardia, partiram para Ibaca. O povo de Old Town gritava da beirada da água: "Tome cuidado! Não confie neles!
Se eles matarem a senhora, nós prometemos vingar sua morte. Não foi uma despedida alegre, e Mary ficou feliz quando onde tal saiu do alcance de sua vista. Ela sabia que as pessoas a avisavam por preocupação, mas elas estavam começando a deixá-la nervosa. A selva tinha um aspecto sinistro à noite. Ela estava cheia de sons não identificáveis, nos quais Mary tentava não pensar. Em vez disso, ela optou por se concentrar nos cantos rítmicos dos remadores, que cantaram a noite toda. 3 tambores marcavam o tempo, e um homem que estava na parte de trás inventou palavras para cantar. Estamos honrados, temos nossa mãe branca conosco, nós remamos noite adentro. As crianças adormeceram rapidamente, e Mary, empoleirada em um saco de arroz, também adormeceu logo. O brilhante nascer do sol africano na manhã seguinte veio rapidamente, anunciado pela trombeta de um elefante distante e pelo grasnar dos papagaios coloridos acima deles. Mary esfregou os olhos sonolentos, grata aos homens por reimarem a noite toda e levá-las à Ibaca. Quando a canoa fez uma curva no rio, eles avistaram a aldeia junto à encosta de uma colina. 1 minuto depois, a canoa raspou o fundo do rio lodoso. Mary se preparou para sair da canoa. Não, não, mãe branca, fique onde está, gritou o líder dos remadores, chapeando na água para chegar até Mary. A senhora não deve se molhar, foi o rei Ion quem mandou. Nós devemos carregá-la, o remador explicou enquanto acenava para um outro homem. Os 2 homens formaram uma cadeira com as mãos para Mary se sentar, e então a içaram para fora da canoa, até terra firme. No entanto, eles não abaixaram. Para surpresa de Mary, eles a carregaram pela aldeia até a porta do chefe. Ao colocá-la no chão, um deles disse: "As pessoas devem ver que honra é ter a mãe branca como convidada." Mary ficou tocada. Contudo, ela percebeu que a maioria dos aldeões a quem os remadores tentavam impressionar fugiram e se esconderam quando a viram. Mais uma vez ela se viu em um lugar onde a maioria das pessoas jamais conheceram ninguém com olhos azuis e cabelos ruivos, além da pele rosada e sardenta. Ainda assim, ela tinha certeza de que a curiosidade deles acabaria por superar o medo e que eles voltariam para ver o que ela estava fazendo. O servo do chefe Ocon conduziu Mary para o interior, junto com as 4 crianças que a seguiram. Ao entrar, Mary ouviu os remadores dizendo aos guardas que era melhor cuidarem bem dela, ou haveria problema quando voltassem para buscá-la. O chefe estava grato por Mary ter vindo, e não poupou nada para que ela se sentisse o mais confortável possível, pelo menos no seu modo de pensar. Mary passou a maior parte do dia comendo e falando sobre a Bíblia com o chefe Ocon, e atendendo às necessidades médicas de sua casa. Ela lancetou vários furúnculos, desinfectou e tratou de várias feridas abertas e até mesmo suturou um corte para que ele pudesse curar de forma apropriada. Enquanto ela curava as feridas, Mary percebeu que ela estava certa. As pessoas começaram a se aproximar e observá-la. No início, eram apenas algumas. O número começou a crescer, até parecer que todo o povoado a seguia de cabana em cabana. Enquanto Mary trabalhava, uma das esposas do chefe gritava relatórios sobre todas as atividades de Mary para quem estava muito longe, para vê-la por si mesmo. Se nada mais fosse realizado ali, Mary pensou, ao menos ela trouxera um pouco de entretenimento gratuito ao povoado. Quando a noite começou a cair, o chefe Ocon levou Mary para seu quarto, onde ela e as crianças passariam a noite. O quarto não tinha porta nem janela, apenas os buracos onde as janelas deveriam estar. Logo, várias cabeças negras começaram a entrar e sair dos buracos, observando enquanto Mary preparava a si e as crianças para dormir. Mary pendurou um cobertor na porta enquanto se despia e vestia a camisola, mas depois voltou para tirá-lo, não querendo dar a impressão de ter algo a esconder. Mary havia acabado de cantar para as crianças dormirem, quando 2 das esposas mais gordas e antigas do chefe Ocon entraram na cabana. Elas estavam rindo e batendo uma na outra. Mary soube imediatamente porque elas estavam ali. Elas iriam mantê-la aquecida dormindo ao lado dela. Era costume em Calabar que os convidados de honra dormissem entre as esposas mais avantajadas e bem perfumadas do chefe.
Uma onda de repulsa percorreu Mary. Embora ela soubesse que as mulheres não queriam lhe fazer mal, ela se forçou a sorrir e as recebeu na sala. Ela se deitou e as duas esposas se deitaram, uma a cada lado. Mary quase engasgou com o forte cheiro de óleo de coco que pairava sobre todos eles, mas considerava importante respeitar os costumes deles, desde que não entrassem em conflito com nada que a Bíblia ensinasse. As esposas do chefe adormeceram quase de imediato, roncando alto enquanto Mary permanecia deitada entre elas. Enquanto ela estava deitada ali, Mary se perguntou o que os membros da igreja de Dundee diriam se pudessem vê-la agora. Ou mesmo como os missionários em Ducktown reagiriam. Mary sabia que sua perspectiva estava mudando. Ela havia parado de considerar o que seria aceitável na Escócia e começado a olhar para o que era aceitável em Calabar. Se Deus permitisse que ela vivesse mais tempo, Mary sabia que logo se sentiria mais à vontade entre os africanos que entre os escoceses. À meia-noite, Mary sentiu como se estivesse sendo sufocada. Sem porta ou janela, não havia movimento de ar na sala. Mary podia ouvir os ratos correndo sobre o telhado de palha, enquanto alguns animais estranhos farejavam e bufavam pelo quintal. Por fim, pouco antes do amanhecer, ela adormeceu. Apesar da falta de sono, os dias se passaram rapidamente. Mary continuou a cuidar dos feridos e atendia às pessoas doentes, além de realizar cultos bíblicos todas as manhãs e noites. A população local ficava admirada com o quão bem ela falava a língua deles. De fato, algumas pessoas vieram apenas para ouvir uma mulher branca com uma boca efique. Na noite de sexta-feira, uma tempestade varreu a aldeia, sem aviso prévio. A cabana do chefe foi iluminada por relâmpagos aterrorizantes e o vento rugia através do espaço da porta. Os 4 filhos de Mary subiram em sua cama e se espremeram entre Mary e as esposas do chefe. As coisas caíam e batiam ao redor deles. No entanto, Mary sabia que era mais seguro ficar dentro da casa que se aventurar fora dela. De repente, houve uma enorme rajada de vento e o teto da cabana se elevou no ar e desapareceu. Mary, as crianças e as esposas do chefe se viram inundadas pela chuva. As 2 esposas começaram a se agarrar a Mary como crianças. Mary sabia da necessidade de se encarregar da situação. "Vamos, crianças, vamos cantar!" Mary gritou corajosamente acima do vento e então começou a cantar. Ela cantava um dos seus hinos favoritos. Logo, todos se juntaram a ela. Quando a tempestade passou, todos estavam roucos de tanto cantar. Ainda estava escuro e um dos servos do chefe trouxe uma lamparina de junco para acender. Em seguida, os criados puxaram um pano sobre as vigas para formar um telhado improvisado. A caixa de roupas que Mary havia trazido ainda estava seca, e Mary encontrou peças de roupas para todas as crianças. Ela as acomodou na cama de plataforma, juntamente com as esposas do chefe para mantê-las aquecidas. Depois se enxugou e tomou uma dose de quinino. Ela tinha certeza de que o banho que acabara de receber traria outro surto de malária. Mary estava certa. De manhã ela sentia todos os sintomas clássicos da doença: dentes batendo, ossos doloridos e incapacidade de se concentrar. As esposas do chefe, que não sofreram efeitos duradouros da tempestade, estavam muito preocupadas com ela. Mary deu a elas instruções sobre o que fazer com as crianças se ela morresse. Tomou outra dose de quinino e voltou a dormir. Passaram-se 3 dias antes que Mary estivesse bem o suficiente para sair da cama e assim poder deixar a cabana. Quando fez, ficou chocada com a devastação causada pela tempestade. Quase todas as cabanas foram danificadas e algumas estavam completamente destruídas. Grandes sumaúmas foram arrancadas e jogadas ao chão pelo vento, e muitas canoas foram despedaçadas ou levadas rio abaixo. Em meio a toda a comoção, Mary começou a sentir que algo mais estava errado. Ela ouviu trechos de informações sussurrados de uma mulher para outra. Por fim, ela conseguiu que uma delas lhe dissesse o que estava acontecendo. A tempestade havia aberto um buraco na cerca dos fundos do complexo das esposas de um dos homens mais velhos do povoado. 30 das esposas do homem estavam alojadas lá, e as 2 esposas mais novas, ambas com 16 anos,
escaparam pelo buraco e passaram a noite com um jovem da aldeia. Foram descobertos e uma reunião especial, ou palavrório, como era conhecido aquele tipo de reunião, fora convocado para discutir a punição. É claro que apenas os homens do povoado poderiam participar desta reunião. Então as mulheres esperavam tensas para ver qual seria o castigo. Mary esperou com elas. Depois de mais ou menos uma hora, a reunião chegou ao fim e Mary não perdeu tempo em pedir audiência com o chefe Ocon. O que o senhor decidiu fazer com as meninas? Ela perguntou, indo direto ao ponto. O chefe, que não toleraria tal pergunta de nenhuma de suas próprias mulheres, respondeu diretamente. Elas erraram. Cada uma delas será punida com 100 chicotadas. Mary ficou de queixo caído. Ela sabia que 100 chicotadas significava nada menos que a morte lenta para elas. Suas costas e pernas seriam despedaçadas pelo chicote, e a infecção que se instalaria nas feridas com certeza as mataria. Mary tinha que pensar em uma maneira de salvá-las. Revogue o palavrório, Mary exigiu abruptamente em sua voz alta e firme. Quero falar em nome das meninas. Ela prendeu a respiração esperando para ver qual seria a reação do chefe. Eu não posso fazer isso. A sentença foi dada, respondeu o chefe Ocon. O senhor não me pediu para vir aqui falar a respeito de Deus? Perguntou Mary. Pedi, respondeu o chefe. Bem, ela continuou, então eu gostaria de lhe dizer o que Deus pensa do comportamento das meninas e do castigo. Por um breve momento, o chefe Ocon pareceu confuso e Mary soube que havia dito a coisa certa. Por fim, o chefe concordou. Muito bem, saiba entretanto que os homens não vão gostar de ouvi-la. 15 minutos depois, Mary estava sentada de pernas cruzadas na cabana do palavrório. As duas garotas estavam sentadas de frente uma para a outra. Por um breve momento, Mary pensou na situação perigosa em que se colocara. Entretanto, a preocupação com as meninas lhe deu coragem. Ela limpou a garganta e falou alto. Quero dizer a vocês, meninas, que vocês trouxeram vergonha para a casa de seu marido. Vocês não deveriam ter fugido durante a noite como fizeram. As duas garotas pareceram chocadas com o que Mary havia dito, enquanto os homens se sentaram um pouco mais eretos, sorrindo e balançando a cabeça, como se dissessem, então o Deus do homem branco concorda conosco. Os homens não sorriram por muito tempo. Em seguida, Mary virou-se para eles. É vergonhoso que vocês continuem tomando meninas para serem suas mulheres, quando vocês têm todas as esposas e filhos que poderiam precisar na vida. As moças deveriam ser dadas aos rapazes da aldeia, não presas para o resto da vida em um quintal, esperando que algum velho as convoque. Mary corou enquanto falava. Vinda da Grã-Bretanha vitoriana, ela sabia que estava falando sobre assuntos delicados que uma mulher de família jamais mencionaria na frente de um homem. Contudo, ela lembrou a si mesma de estar na África, e lá tudo era diferente. Os homens começaram a gritar com Mary, e Mary gritou de volta para eles. Depois de uma hora, os ânimos se acalmaram, e os homens concordaram em reduzir a punição das meninas para 10 chicotadas cada uma. Isso era o mínimo que eles iriam aceitar. Mary agradeceu aos homens e voltou para sua cabana. Pelo menos agora, as meninas tinham uma chance de sobreviver, se recebessem cuidados imediatos. Enquanto abria a maleta médica e tirava várias bandagens, além de um frasco âmbar de laudano, um poderoso analgésico, Mary podia ouvir a multidão se reunindo. E então ouviu um golpe de um chicote de couro cru. Ela ficou petrificada no lugar, contando. 1, 2, 3. O chefe Ocon honraria sua palavra? Os gritos agudos da primeira garota ecoavam no ar. 8, 9, 10. As chicotadas pararam. Mary fez uma oração de agradecimento e saiu correndo porta fora. Várias mulheres já estavam meio carregando, meio arrastando a primeira menina até Mary. Ela as chamou para dentro, onde elas deitaram a garota nua em sua cama e foram buscar a segunda garota, que agora estava gritando alto após cada chicotada. Mary foi direto ao trabalho, colocou um pouco de laudano na boca da garota e na sequência começou a cuidar dos ferimentos dela. A segunda garota chegou gritando e se contorcendo de dor e foi deitada de bruços ao lado da primeira garota. Em poucos minutos, o chão estava inundado de sangue.
enquanto Mary limpava as longas e profundas marcas dos açoites que o chicote havia deixado nas costas e nas pernas das meninas. Então Mary enfaixou as feridas o melhor que pôde. As duas meninas estavam no quarto de Mary, onde ela cuidou delas pelo resto de sua visita. Quando chegou a hora de Mary partir, ela mostrou a uma das esposas do chefe como trocar as bandagens e como cuidar das meninas, pois esperava que as meninas se recuperassem por completo, embora não tivesse certeza de que os homens não fariam outro palavrório, a fim de reverterem a decisão sobre a punição depois que ela partisse. Depois de 2 semanas em Baca, mais parecida com um mês para Mary, era hora de ela voltar para Urgital. Os bebês precisavam dela, e era hora de retornar às aulas. O chefe Ocon insistiu que Mary voltasse para casa em sua canoa, e a convidou a voltar o mais rápido possível. Mary lhe assegurou de que voltaria de fato, e em breve. Contudo, mais uma vez a doença mudaria seus planos.